Olá, meus amigos, um grande prazer de novo estar aqui com vocês. Queria falar um pouquinho hoje sobre a preparação das questões discursivas. Eu tenho recebido aí muitos questionamentos, muitas perguntas, perguntando: olha, professor, como é que eu preparo para uma questão discursiva? Como é que eu preparo para uma segunda etapa? O que eu vou estudar? Eu já fiz a minha preparação para a primeira etapa, e agora, como é que eu vou estudar para a segunda etapa? Que temas que podem cair em prova, né? Normalmente meus alunos me perguntam qual o tema que eu acho que vai cair na prova. Porque eu acho que é difícil, né? É difícil você imaginar qual o tema que pode cair na prova. Uma vez eu acertei a prova que ia cair na segunda etapa do OAB de Direito Civil, né? Inclusive tinha gravado um vídeo nas 2 semanas anteriores e aí caiu a questão, mas foi um pressentimento aí, na verdade foi uma sorte. Eu vi um tema que estava caindo em outros concursos e foi justamente essa questão que caiu aí na segunda etapa. Quer dizer, foi na verdade uma grande sorte, na verdade. Claro que a gente vê quais são os temas que estão sendo mais comentados, falados, a gente sente um pouquinho da banca e aí a gente tenta acertar alguma questão, mas é muito difícil a gente acertar exatamente ou vislumbrar qual o tema que pode ser cobrado numa prova de segunda etapa. O que eu sempre falo é o seguinte: primeiro, procure estudar, se fortalecer no estudo que você fez na primeira etapa. Por incrível que pareça, nós precisamos ir para a segunda etapa, para as provas discursivas, bem fortalecido nos conceitos que a gente preparou para a primeira etapa. Porque, na verdade, na segunda etapa, nas provas discursivas, nós vamos ser testados nos nossos conhecimentos. Então, às vezes, a gente fica preocupado de querer estudar textos profundos, estudar outros assuntos. Às vezes é preciso, dependendo do concurso. Mas, na grande maioria, o que nós precisamos fazer? Fazer uma grande revisão da segunda etapa, lembrando dos assuntos que nós estudamos. Então, pega uma grande revisão de cada matéria. Porque normalmente vai cair algum assunto que nós vamos precisar lembrar das classificações, lembrar dos conceitos, lembrar, na verdade, das características. Então, isso é fundamental. A primeira coisa que eu falo é: procure fazer uma grande revisão das matérias. Não fica tentando acertar os temas que vão cair. Então, procure fazer uma grande revisão. Fique muito fortalecido aí nos tópicos, nos temas. Porque aí quando cair uma questão relacionada àquele tema, às vezes não é exatamente aquele tema, mas é relacionado, você tem ferramentas. Você tem como utilizar aquilo numa segunda etapa. Segunda dica é: estude sempre princípios, né? Lembre sempre dos princípios. Os princípios normalmente não são muito cobrados na primeira etapa, até porque ele, na grande maioria, não estão positivados. Então, o princípio é uma grande ferramenta para a gente utilizar na segunda etapa. A gente começar uma questão utilizando um princípio, utilizando uma visão constitucional. Hoje é muito exigido nas provas essa interpretação constitucional. Se fala muito hoje do direito civil, o direito privado constitucional, mas não é só o direito civil, são todas as matérias. Sempre aquele olhar constitucional. Então, se a gente consegue extrair primeiro um direito e garantia fundamental, um princípio constitucional ou um princípio geral, a gente já começa a armar a nossa resposta. Isso já facilita, isso nós já vamos ganhar ponto aí, certamente, com o examinador. Então, esse é um grande ponto que nós precisamos ficar atentos também, né? Como resolver essas questões e trabalhar bem essa questão aí dos princípios. Terceira dica é: conheça a banca. Conheça a banca. Então a gente volta para aquela ideia de conhecer a banca. Isso é fundamental, porque às vezes tem concursos que são os próprios membros da carreira que fazem parte da banca. E aí nós temos aquele membro, por exemplo, um determinado defensor, um determinado promotor, um determinado procurador da República. O concurso do MPF é assim, por exemplo, que vai ser responsável por uma determinada matéria. Meu amigo, destrincha a vida desse examinador, destrinche, vá na internet, vê o currículo Lattes dele, vê o que ele já publicou, qual é o assunto que ele mais trata, qual é o tema que ele trata. Isso é muito importante. Eu me lembro uma vez que eu estava dando aula para a carreira do MPF, de Procurador da República, e a examinadora foi indicada pela OAB. E aí era uma advogada que militava no CAD. E como vocês sabem, né, o concurso de Procurador da República é Direito Econômico e Consumidor. E aí eu disse para os meus alunos na época, salvo engano, há 2 anos atrás, falei: olha, estudem Direito Econômico, eu não tenho a menor dúvida disso.
Eu vou dar a minha matéria aqui, claro, vocês têm que estudar direito do consumidor, mas se cair consumidor, é provável que caia uma questão mais básica. Porque não é a matéria que ela tem relacionamento, quer dizer, ela milita muito mais sobre o direito da concorrência. E até essa prova foi uma surpresa para mim, porque não caiu nenhuma questão de consumidor, nem para cobrar uma questão básica, não caiu nenhuma, só caiu o direito da concorrência, quer dizer, impressionante como que ela só tratou de temas que ela tinha mais afinidade. O outro foi um concurso de promotor lá na Bahia, que na segunda etapa eu fui analisar o histórico da promotora, e aí relacionado a direitos difusos e coletivos, que era o tema de consumidor, que é a matéria que eu dou aula, e ela só militava no direito ambiental. Ação civil pública sobre meio ambiente. Tinha um livro escrito sobre direito ambiental, inclusive o princípio do não retrocesso. Naquela época não se falava muito do princípio do não retrocesso ambiental. Eu falei, olha, primeira coisa, estude ambiental. Vai cair muito mais ambiental, ou se cair igual, vai cair com mais profundidade, porque é a matéria que essa promotora trabalha. Meus amigos, caiu o princípio que ela escreveu no livro. O nome do livro caiu na segunda etapa e na prova oral. Depois eu tive um aluno meu que comentou, professor, caiu na prova oral. Ela me perguntou sobre o princípio do não retrocesso ambiental. Recentemente agora, está tendo o concurso da Defensoria Pública lá do Rio Grande do Sul. A mesma coisa eu fiz com meus alunos, peguei o examinador, fui ver o que ele trabalhava, com o que ele escrevia. E olha, falei com eles, olha, ele foi um dos defensores que fez a ação civil pública lá do incêndio, lá da boate, lá no Rio Grande do Sul. Falei, olha, é um grande tema para cair na prova. No incêndio da boate, trabalhar a questão da legitimidade da defensoria, onde a competência, enfim, trabalhar esses pormenores aí dessa questão que envolveu lá o incêndio da boate lá no Rio Grande do Sul, que matou várias pessoas. Então,